boa noite. Que a paz que excede todo entendimento esteja em vossos corações, ocupando suas vidas. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Bernadette Bernardes, filha do Deus Altíssimo, serva do meu irmão Jesus Cristo. Sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, sou psicóloga e escritora, que o Senhor assim me concedeu a graça de ser. Para quem não assistiu o meu outro vídeo, onde eu falava sobre o despertar de uma igreja, como se fazer a verdadeira adoração a Deus, como nós somos capazes de adorar o homem, nos curvar ao homem e desrespeitamos a Deus. Tá lá, no meu primeiro vídeo. Neste agora eu gostaria de falar sobre a conversão. O que vem a ser uma conversão? Se nós formos ver pelo Código de Trânsito, conversão é quando você está indo num caminho e volta para o caminho que você estava, faz um contorno convertendo para o outro caminho. Nós normalmente nascemos sempre com alguma religião. Normalmente a conversão, quando o homem fala mais sobre conversão religiosa. Mas a gente se converte quando a gente está no mau caminho, quando a gente tem algo que não está de acordo com a vontade de Deus. E o que o Senhor espera ao nos convertermos? É que nós tiramos aquilo que não provém de nós e mudamos, transformamos verdadeiramente em cristãos, que quer dizer pequenos Cristo. A gente, como a palavra diz, como Jesus dá a ordem, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e sejam a minha testemunha, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. A gente só pode ser testemunha daquilo que a gente viveu, daquilo que aconteceu nas nossas vidas ou que a gente presenciou. Caso contrário, nosso testemunho não é válido. Portanto, ao falar de conversão, eu tenho que falar da minha conversão. Porque cada um tem uma conversão diferente, cada um vai ter um motivo diferente para se converter. Na minha conversão, eu quase não aceitei o meu chamado, porque ao se converter ao Evangelho, nós apenas estamos falando com o Senhor. Jesus, seja Senhor da minha vida, eu me alisto no teu exército para fazer a tua vontade. Essa é o que nós fazemos, essa é a promessa que fazemos para Jesus, ao nos convertermos ao Evangelho. E ao chegar lá, nós nos tornamos igreja. Igreja não é as paredes. Quando eu falo igreja, eu não estou falando das denominações. Eu falo de cada um de nós. Porque cada um de nós somos igrejas vivas. E é essa igreja que está próxima ao Senhor vir buscar e arrebatar. Cada um de nós somos essa igreja. E é necessário que verdadeiramente nós sejamos igreja de Cristo. Como eu sei se eu sou igreja de Cristo ou sou outra igreja? Fácil. Jesus ele diz o quê? Amar aqueles que te odeiam, bendiz aquele que te maldiz, ore por aqueles que vos perseguem. É isso que você tem feito? Então, se você verdadeiramente tem conseguido viver isso, você se tornou uma igreja de Cristo. Caso contrário, você é simplesmente uma igreja de Satanás. Nossa, que absurdo! Como assim? Você diz que eu sou uma igreja de Satanás? Sim, porque se a pessoa roubar, seja o que for que ela roubar, ela perde o nome dela. Ela vai deixar de chamar Maria, João, Antônio, Augusto, Bernadette, mas se ela roubar, ela leva o nome de ladrão, ou ladra, no caso da mulher. E Satanás quer dizer o quê? Acusador, caluniador. Então, a partir do momento que eu começo a acusar, caluniar as pessoas, as religiões, os usos e costumes que cada um tem, eu me tornei uma igreja satânica. Então, Satanás não é o que a gente chamaria de demônio, porque realmente aquele anjo decaído, ele não chamava Satanás, ele perdeu o nome dele. Ele deixou de se chamar Lúcifer para passar a se chamar Satanás, porque esta é a ação dele. E a partir do momento que nós nos convertemos
e viramos acusadores de prática que muitas vezes nós praticávamos, porque muitos de nós fomos católicos. E a partir do momento que eu aceito o evangelho, que eu conheço a verdade, eu começo a condenar os católicos. Eu começo a dizer que Deus não está lá. Como assim? Eu estou fazendo exatamente o que ele fez ao tentar Jesus, usando meias verdades. Porque na realidade a palavra diz o que? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. E tenho certeza, eu estive na Igreja Católica. Eu fui católica por 25 anos da minha vida. Eu fiz os sacramentos todos da Igreja Católica. Eu me batizei quando criança, fui apresentada na igreja quando criança. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, eu fui crismada e eu me casei na Igreja Católica. Então, fiz todos os sacramentos da Igreja Católica. Como dizer que até então eu não conhecia Deus? Se foi lá o primeiro lugar onde eu conhecia Deus. Foi lá que me falaram de um Jesus. Só que esse Jesus que me falaram era simplesmente o Filho de Deus, aquele que estava lá em cima, junto ao Pai e viria para ajudar o mundo. E quando eu fui para a igreja evangélica, eu ouvi falar de um Deus, de um Jesus que é irmão, Pai e Rei. E esse Jesus eu tive vontade de conhecer. Esse Jesus foi que eu tive vontade de conhecer um pouco mais, de estar perto dele e aprender mais dele. Mas aí entra as igrejas satânicas. Nossa, que palavra pesada. Também acho, mas é exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque ao entrar, ao começar a aprender o evangelho, me disseram o quê? Que aquele que não aceitou Jesus vai para o inferno. Aí, sinceramente, eu comprei uma briga com Deus. Porque eu falei, Deus, por que o Senhor me chamou e deixou minha mãe ir para o inferno? Porque minha mãe não aceitou. Minha mãe não veio para o evangelho e ela já faleceu. Então não tem como mudar isso. E eu quase rejeitei o chamado de Cristo para me tornar igreja dele por este fato, por me dizerem que quem morreu sem ter aceitado a Jesus iria para o inferno. Mas Deus é muito misericordioso, porque ele me diz o que? A palavra, o que está escrito. Também está escrito, não fosse vós que me escolheste, foi eu quem vos escolhi. E ele de maneira nenhuma iria ter me escolhido para servir a ele e escolher minha mãe para ir para o inferno. Não, ela nasceu sim, cumpriu o objetivo dela sim, e está dormindo em Cristo, porque sinceramente não existe uma pessoa, por todos os cristãos que eu conheci, que cumprisse a palavra de Deus como minha mãe, porque foi com ela que eu aprendi o valor da fé. Ela foi quem me ensinou que Deus é tudo. Minha mãe, ela nunca foi de se dobrar perante imagens, apesar de ter imagens, mas ela sempre falava, se Deus quiser, a Aparecida fará. Se Deus quiser, outro santo fará. Mas é sempre Deus na frente. Sempre. Ela me ensinou que Deus é Deus. A gente ia na igreja católica, ia no espiritismo, na Umbanda, por achar que Deus estava lá, que era a vontade de Deus a gente estar lá, nem a gente ia. Mas eu tinha meu irmão mais velho, por parte de pai, ele era evangélico. Era não, para a glória de Deus. E ele sempre passava lá em casa quando eu era criança e me chamava para ir para a igreja. Minha mãe nunca me proibiu de ir. Minha mãe sempre dizia, vai, porque Deus está em toda parte. Então assim, ela foi muito mais igreja de Cristo do que muitas igrejas que eu vejo dentro das denominações. Então, com certeza, eu tenho certeza que naquele grande dia eu vou poder dar um abraço nela e falar obrigada, mãe, por ter plantado em meu coração essa fé tão viva no Deus vivo. E continuando, a minha conversão foi como eu disse, né? Eu quase não aceitei, mas Deus é Deus e quando Ele chama não tem jeito. A gente continua porque Ele é Deus em nossas vidas. E cabe a nós, verdadeiramente, nos redimir, nos render a Ele, nos converter à Igreja de Cristo.
Porque caso contrário, se nós não virarmos a igreja de Cristo, naquele grande dia, não tem como nós subirmos como igreja. Porque Ele espera de nós uma conversão genuína. Ele espera de nós que nós verdadeiramente aprendemos e pregamos o Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação. O Evangelho quer dizer salvação e não condenação. O Evangelho, ele quer dizer para que a gente verdadeiramente pregue as boas novas de salvação e não de condenação. É fácil para nós que conhecemos o Evangelho apontar o dedo para aquele que ainda não conhece, que ainda não veio, não recebeu esse chamado de se tornar igreja de Cristo, apontar o dedo e dizer: você está errado, você está fazendo coisa errada. Mas ao fazer isso, o que eu estou dizendo? O que eu estou fazendo? O trabalho de Satanás. Eu estou trabalhando mais para ele do que para Cristo. Porque Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e não crê, ele não condena. Porque ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Então, se ele, gente, é o próprio Jesus quem diz isso. Se a pessoa não crê, ele não condena. Como nós, como igreja de Cristo, temos a coragem de acusar? Também está escrito: quem és tu para julgar o servo alheio, se ele está em pé ou caído? Para o Senhor estará. Não cabe a nós atirar pedras. Porque fazendo isso, nós estamos fazendo simplesmente o que Satanás faz, o que era função dele. Chegar até lá em cima no céu e falar com Deus que o erro de cada um, apontar o erro de cada um. Não. Jesus não nos chamou para fazer isso, Ele nos chamou para seguir, para continuar a obra dele, que é buscar salvar mais e mais pessoas, levar as pessoas a conhecer o amor de Deus e não simplesmente a condenação. Não é essa a função da igreja de Cristo. E se nós somos a igreja de Cristo, é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que passar para as pessoas. Aí muitos dizem assim: nossa, é um absurdo, mas você diz que na igreja católica tem Deus? Tem sim, porque as pessoas se reúnem lá em nome de Deus. Ah, mas não é em nome de Jesus, é em nome de Jesus que todo joelho se dobra, com certeza, mas Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. Se ele diz que ele é um só com o Pai, pode ter certeza, na igreja católica tem Deus sim. O erro, a falha que existe é a adoração a imagens. Porque ela tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. E semelhante a esses ficarão aqueles que os adoram. Então é isso que acontece com essas pessoas que ainda não receberam o chamado de Cristo. Elas têm olhos sim, mas não conseguem ver o que Deus tem para a vida delas. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir a palavra de Cristo. Têm pés, mas não conseguem caminhar até Cristo. E o que nós, como igrejas vivas, que temos os pés já livres, as mãos já livres para andar, o que nós fazemos? Nós condenamos? Não devemos fazer isso. Aí você pode dizer: então por que você saiu da igreja católica? Se você diz que lá tem Deus. E tem. O que me fez sair da igreja católica foi o fato de eu estar separada. Eu me separei durante um período. E o que acontece? O padre da igreja que eu ia, ele falou que quem era separado não poderia tomar a comunhão, comer a hóstia na hora da comunhão. E isso, assim, doeu muito. Por quê? Eu falava com as pessoas: se eu for para a igreja só para ouvir o homem falar e não poder participar do corpo de Cristo, eu não vou. Aí as pessoas me diziam assim: ah, mas você come, o que tem? O padre nem sabe da sua vida. Como minha mãe colocou que Deus vê todas as coisas, como ela me ensinou, eu tenho convicção de que o padre não podia saber, mas Deus sabe. E ele estava ali como autoridade de Deus. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus da forma dele, até que Deus mude se quiser mudar. E por isso eu saí da igreja católica. Por ter me separado e o homem dizer, o padre dizer que eu não poderia participar mais do corpo de Cristo. Isso me fez sair da igreja católica. Em tudo Deus tem seu propósito. Porque caso contrário, talvez eu ainda estaria lá. Mas Deus é Deus, Ele tinha um chamado para minha vida. Aí eu saí da igreja católica, parei de ir na igreja. E o centro espírita?
Ah, você descobriu que lá só tem demônio. Ó, o erro do centro espírita é a invocação dos mortos. Porque não podemos invocar os espíritos, isso é abominação a Deus. E além do mais, lá os espíritos que habitam nas pessoas, né? Eles chamam elas de cavalo. Tem lógica isso? Já o Espírito Santo, que habita em nós depois que conhecemos a Cristo, nos chama de Filho de Deus. Lá, as pessoas são médios. Para Deus, nós somos completas, inteiras. Assim que recebemos Cristo como Senhor das nossas vidas, Ele nos dá o poder. A todo quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Você passa a ser chamado de filho de Deus, receber o poder de filho, de adoção, quando você aceita Jesus como Senhor, porque o filho primogênito é Senhor dos demais. Quando você reconhece que Jesus é o primeiro, você passa a ter o poder de ser chamado filho de Deus. E aí no centro espírita, por que eu saí do centro espírita? Já que eu digo que tem Deus lá. Lá tem Deus? Tem. As pessoas que estão lá vão porque acreditam que Deus está lá. As pessoas que estão lá dentro acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Mas o que me fez sair de lá? Eu cresci em São Paulo. E desde lá a gente ia no centro, Umbanda. As demais eu não conheço, não posso falar. A gente ia, e quando ia se trabalhar com Exu, com os demônios propriamente dito, porque até as imagens deles são os capetinhas com chifre, todo mundo sabe disso. Criança nem gestante poderia assistir um culto quando eles iam lá baixar, conduziam. Não poderiam. Por quê? Porque a luz que emana de uma criança e de uma gestante, eles não suportam. Então não poderia fazer isso. Quando a gente mudou para Pirapora, lá as pessoas até passe se tomam com Exu. Como assim? É totalmente oposto. E lá tinha muito misticismo, muitas pessoas que fingiam estar com espíritos. Aí eu ficava sentada assistindo, achando tudo muito engraçado ver aquilo. Mas no final de cada trabalho era necessário que você fosse lá tomar um passe, senão você saía carregado. Não é muito diferente de onde eu estou agora, porque tem muita gente que, apesar da palavra dizer que você já foi liberta, apesar da pregação dizer que você já recebeu a bênção de Deus, as pessoas ainda acham a necessidade de ir lá no pé do pastor para que ele ore por elas. É a mesma coisa de eu voltar para dentro de um centro espírita e ver as pessoas indo até lá nos espíritos para tomar um passe. Porque dentro da igreja, das igrejas evangélicas, das denominações, onde a igreja se reúne, porque a igreja somos nós, se eu não tiver o mesmo espírito que está no pastor, eu não sou de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo não é de Deus. Então o que vai adiantar eu estar indo numa igreja se eu não tiver esse espírito em mim, habitando em mim? Mas voltando lá, para o centro espírita, para a minha conversão. Falei da conversão da igreja católica, onde eu me converti, saí da igreja, fiz uma conversão, deixei de estar lá. E agora no centro espírita. Como eu disse, tinha muito fingimento. Eu ia a beça, mas no final dos trabalhos lá, você tinha que ir até lá tomar paz. Certo dia, eu estava lá, aí eu fui onde minha mãe estava, por ignorância ela estava lá. Eu fui até lá e ela estava, o espírito estava lá, dando um passe lá, e de repente, quando chegou em casa, não sei qual foi o motivo, ela comentou o que o espírito tinha falado. Aí eu falei, epa, pera lá, eu ir lá e achar que as pessoas estão mentindo, estão fingindo, tudo bem, mas ir até lá achar que minha mãe está fingindo, sinceramente, não dava para mim ir. Não dava para me estar lá, porque a partir daquele dia eu olhava e achava que ela estava fingindo. Mas Deus não nos deixa enganado. E isso me fez sair do centro espírita. E Deus não nos deixa enganado, porque certa vez dentro de uma igreja evangélica, ao fazer uma oração, existe realmente, viu, demônios lá, baixa realmente, as pessoas invocam os demônios dentro da igreja.
E eu, que nunca tinha permitido que nenhum espírito tivesse tomado o meu corpo, apesar deles dizerem que eu tinha que desenvolver com 13 anos, eu nunca quis desenvolver, porque eu sabia que ia ser evidente. Aí todo mundo, isso vai ser bom. Eu falei, não é, eu não quero. E não quis, não me desenvolvi. E aí, dentro da igreja, numa oração, eu caí endemoniada. Não sei porquê. Aliás, sei, porque eu precisava saber o que estava acontecendo. E aquele pastor, certa vez, fazendo a oração, ele falou, gente, vocês acham que está fingindo? Vocês estão achando que está fingindo? Então fala, que eu vou falar para esse demônio ir aí pular no pescoço de vocês. E verdadeiramente, se ele tivesse feito isso, eu teria pulado e teria matado qualquer pessoa. Porque eu não tinha visão, não tinha controle do meu corpo, mas a minha mente ele não dominou. Eu conseguia ouvir tudo, eu não via, não falava, mas eu conseguia ouvir tudo o que estava acontecendo. Então era isso que acontecia com a minha mãe. O demônio nunca dominou o corpo dela, a mente dela, nunca. Certa vez, uma pessoa queria fazer uma coisa lá para uma pessoa, coisa errada, e o espírito que estava nela disse claramente, olha, vai naquela lá, porque o meu cavalo não me deixa fazer essas coisas. Então assim, ela tinha, como a palavra diz, né, o espírito é sujeito ao profeta. E aqueles espíritos imundos nunca puderam dominar a mente da minha mãe. Glória a Deus por isso. E olha, você que está ainda no centro espírita, ainda não recebeu o chamado de Cristo, eu só quero te dizer uma coisa. Muitas vezes eles são obrigados a dizer para você procurar Jesus. Porque muitas vezes minha mãe ouviu, quando ela estava doente, quando ela estava sentindo mal, alguma coisa, eles falarem para ela claramente, você tem que procurar o homem de branco. Se você já ouviu essa frase, saiba que o homem de branco é Jesus, não é o médico. Minha mãe sempre achou que era um médico, aí ela ia ao médico, tomava os remédios, mas continuava sempre com alguma enfermidade. Mas ela me ensinou que verdadeiramente Deus é Deus e faz a diferença em nossas vidas. E glória a Deus, porque quando ela já estava próxima a falecer, que ela ia viajar, a gente já não estava indo mais em centro espírita. Ela também já havia deixado os centros espíritas. E a gente estava indo num encontro carismático da Igreja Católica. E ao sair de lá, ela me disse bem assim, aí eu vindo com ela para casa, ela falou para mim bem assim, essas músicas parecem as músicas de crente. Eu falei, parece mesmo, mãe. Ela falou bem assim, um dia eu ainda vou ser crente. Naquele instante ela aceitou Jesus. Naquele instante ela falou para Deus que ela estaria pronta para cumprir o ID do Senhor. Mas não deu tempo, porque não era essa a vontade de Deus para a vida dela. E glória a Deus por isso, porque eu sei que ela está descansando e naquele grande dia eu vou poder dar um abraço nela e dizer, mãe, obrigada pela fé que colocou em meu coração. Ela foi a primeira a me ensinar o que é fé. Porque certa vez eu estava andando com ela não estava bem de saúde, encontrou com uma pessoa e a pessoa perguntou para ela, como vai, dona Joana, tudo bem? E ela disse, tudo bem, tá tudo, graças a Deus, tudo bem. E a pessoa saiu de perto, eu falei, mãe, mas a senhora não está bem. E ela disse, a gente tem que falar que está, para que Deus abençoe e venha ficar. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquelas que não se vê. Então ela me ensinou o que é fé, sem nunca ter lido a Bíblia, porque minha mãe era semi-analfabeta. Ela sabia simplesmente escrever o nome. Essa é a minha mãe. Essa é a pessoa que me ensinou a amar a Deus, me ensinou que Deus está em todas as partes, que nós devemos verdadeiramente sempre saber que Deus é tudo em nós. Ela me ensinou isso. E dentro das igrejas, o que as pessoas têm ensinado? Não, é só aqui que Deus está. Não seja igreja satânica. Porque naquele grande dia, o Senhor vai dizer, incrível essa passagem, porque o Senhor vai dizer o quê? Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu falei novas línguas, eu curei enfermos. E o que o Senhor vai dizer para essa pessoa? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o que eu acho mais interessante nessa passagem é que nas 3 denominações em que eu convivi antes de me tornar igreja de Cristo, das 3, a católica, a espírita, umbanda
E a evangélica, só uma das três chama Jesus de Senhor. Só uma das três fala que profetiza, que cura, em nome de Jesus. Portanto, por incrível que pareça, aquela que diz mais que tem direito à salvação é a que Jesus deixou bem registrado, que dirá: eu não vos conheço. Por quê? Porque da vez ser igreja de Cristo, muitas são igrejas de Satanás. Muitas usam o evangelho para condenar, para acusar, para caluniar. Cuidado com o que você está fazendo. A sua conversão tem que ser para Cristo e não para Satanás. Não deixe ele te usar. Por que no centro espírita existe muita cura, realmente cura? As pessoas às vezes até prevê as coisas, porque Satanás ele é esperto. Ele pega aquelas pessoas que têm os dons de Deus e coloca lá dentro. Ele usa essas pessoas como ele queria usar o meu dom. Quando ele disse que eu tinha que me desenvolver, que eu teria que me desenvolver, ele estava querendo usar o dom que Deus me deu. Dom esse que eu resisti para não ter, que esse dom de visão, de poder ver além das coisas. Não quis, recusei o dom de visão dentro do centro espírita, porque eu seria vidente, não quis. Quando eu me converti ao evangelho, esse dom veio de uma vez. Eu verdadeiramente via coisas, ouvia vozes, eu quase enlouqueci. Quase. Como dizem, né, quem vira crente fica louco, eu quase enlouqueci. Mas para misericórdia de Deus, ele me manteve em pé. E eu falei com Deus: não, Deus, eu não quero, não quero, para. E Deus não entrou, ele parou, realmente. Só que aí o que acontece? Era um sonho meu fazer psicologia. E ele me deu a graça de fazer a psicologia. E por incrível que pareça, o que eu rejeitei no centro espírita, o que eu rejeitei quando eu aceitei a Jesus, o que a psicologia me leva a ver, a fazer? Ver além das palavras, poder ouvir além das palavras, ver além dos gestos. Ou seja, o que um psicólogo, entre aspas, acaba sendo? Qual o dom que ele tem? O dom de ver o que você não está vendo na sua vida. É isso que um psicólogo tem. Ele tem o dom de você chegar a falar uma coisa que está na sua cara, na sua frente, você não consegue ver. E o psicólogo simplesmente, com poucas palavras, vai te dizer: é isso que você está vivendo. Por quê? Porque é um dom. O dom que eu não quis, eu rejeitei de graça, eu acabei tendo que pagar para tê-lo. Algo que já estava na minha vida. Mas Deus é Deus. Deus é aquele que faz assim toda a diferença em nossas vidas quando nós nos entregamos a Ele. E sinceramente, muita gente acha assim: não, é evangélico que é santo, é evangélico. Eu passei pelas 3 denominações. E para me tornar igreja de Cristo, eu tive que parar de deixar Satanás usar a minha boca. E não aceitar de forma alguma que me levassem a agir dessa forma. E por mais que eu queira, por mais que eu quis buscar o ensinamento para que homens me instruíssem, não tive. Quem me instruiu foi Deus. Porque ao ir para a igreja, aí você foi para a igreja, então por quê? Buscar Deus? Não, por incrível que pareça. Eu fui lá simplesmente assim, por curiosidade, eu estava sozinha, estava separada. Minha cunhada me chamou para ir na igreja, eu falei com ela: não vou não, nem muito chata. Ela: não, vamos. Eu virei para ela e falei bem assim: lá tem muito homem bonito? Como assim? Eu estava com 25 anos, separada, 3 filhas. Penso, né? Ela falou: tem. Eu falei: então tá, então eu vou. Motivo fútil para ir para a igreja? Deus age das maneiras que Ele quer e como Ele quer. Às vezes você não tem motivo nenhum para ir na igreja evangélica ver. De repente vai aparecer uma vontade assim, do nada. Aí você fala: não, eu não posso ir por isso. Mas vá, porque Deus quer trabalhar em sua vida. E ao chegar lá e ouvir falar desse Jesus, irmão, pai e rei, amigo, eu quis conhecer Ele. Me apaixonei. E estou com Ele firme e forte, como noiva dele, esperando o dia que Ele vier me arrebatar. Porque eu vou ser arrebatada no dia do arrebatamento da igreja, como igreja de Cristo. E espero que naquele dia
eu possa subir contigo. Eu não te conheço, mas com certeza o nosso Deus é um só. Ah, mas eu ainda tô... Não se preocupe, se você tiver que sair da igreja católica, você vai sair, vai ser chamada. Se você tiver que sair do espiritismo, você vai sair, vai ser chamada. Não fique angustiada, porque você ainda não foi escolhida. É uma pena, porque é um privilégio ser escolhida por Ele. É um privilégio poder dizer eu pertenço a Cristo. Mas não se preocupe, você pode também ir lá procurar, ver, conseguir ser escolhida por Ele. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque ao chegar na igreja, da vez se tornarem igreja de Cristo, se tornam igreja de Satanás. Só sabem acusar, caluniar, levantar falso, apontar o dedo e determinar quem vai para o céu e quem não vai. Mas por incrível que pareça, aquela passagem do Senhor, Senhor em teu nome, o único que chama Jesus de Senhor somos os evangélicos. Então pense bem, se você está sendo verdadeiramente igreja de Cristo, para que naquele dia Ele fale, eu te conheço, vinde bendito do meu Pai para o descanso que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque caso contrário, naquele grande dia Ele vai dizer para você, afastai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, porque eu não vos conheço. E ouvir isso de Jesus vai doer muito. Mas ainda há tempo de você mudar e verdadeiramente se converter como igreja de Cristo. Porque cabe a nós, não cabe a Ele. Ele nos chama. E a palavra diz o que? Aquele que não der fruto, não é Jesus quem corta, porque Ele diz que Ele não julga aquele que não acredita nele, mas é o Pai. É o Pai quem corta e lança fora, lança no fogo. Então, para que você não seja cortado, passe a buscar dar frutos, mas os frutos do Espírito e não da carne. Cada vez que você é apedrejada, que a pessoa te aponta o dedo, te condena, faz algo que você não gosta, qual o fruto que cai de você? Quando alguém te maltrata, cai de você o quê? A benignidade, fazer o bem, mesmo que a pessoa não mereça, ou a vontade de se vingar? Se alguém pisa no seu pé, o que você faz? A vontade de ir lá e pisar de volta? Às vezes a pessoa não viu. Às vezes o que ela está fazendo com você não é algo consciente, é uma coisa sem saber o que está fazendo. Que nós possamos aprender com Estevão, que estava lá sendo apedrejado, sabendo que as pessoas estavam fazendo aquilo. E ele vê os céus abertos e fala, Pai, não imputes a ele este pecado. E olha o que aconteceu com essa simples oração de Estevão. Na beira da morte, ele fala isso e Saulo, que estava lá, comandando aquele apedrejamento, foi salvo e se tornou o maior escritor das Escrituras Sagradas. Ele escreveu mais livros do que todos